Oi, boa tarde. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Oi. Teve no Maraca ontem e vai ter no Globo Esporte de hoje. Claro, o Ryan tá jogando demais, botou o clássico no bolso, desequilibrou a parada a favor do Vasco, tirou onda, inclusive, com o Fluminense na comemoração do gol. Oi. Boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Oi. Boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? É a pergunta que não sai da boca e da cabeça dos vascaínos. Pelo horário, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Melhor que ela, só a resposta. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Oi. Muito feliz por ele. É um grande jogador, um craque, nossa joia. Ver ele performando dessa forma é muito bom para todo mundo que vive o Vasco. O fator de desequilíbrio no clássico. Pudieron encontrar los goles en momento justo. Eles encontraram os gols nos momentos certos do primeiro tempo e do segundo tempo. Não foi por um domínio, simplesmente pela aparição de um jogador que desequilibra qualquer tipo de defesa. Genera um desequilíbrio a qualquer tipo de defesa. Poderia ter sido Germancano. O argentino perdeu ótima chance, cara a cara com Léo Jardim, bem no comecinho, aos 3 minutos de jogo. Os 15 minutos iniciais foram de domínio tricolor, até Felipe Coutinho colocar a bola no chão e o controle mudar de mãos. Paulo Henrique voltou da seleção grandão. Foi ele quem roubou a bola e começou a jogada do primeiro gol. Tabela com Nuno Moreira até chegar em Ryan. Oi. Domínio, giro cercado por 2 e chute fulminante. Boa noite. Será que vai ter gol do Ryan? Um clássico de quem só tem 19 anos. Boa noite. Será que vai ter... O desvio em Freitas tirou o Fábio da jogada. Ele é um jogador que tem que estar no radar de Copa do Mundo. O Ryan de hoje, ele tem tudo para o dia amanhã ser melhor que o de hoje, porque ele está crescendo cada vez mais. Ele é um jogador muito especial. Ryan tem um quê de moleque peladeiro, destemido e provocador. No primeiro turno, comemorou o gol do João Vitor mostrando a letra C para a torcida do Fluminense. Dedo na ferida tricolor da terceira divisão. Dia desses, aqui mesmo no Globo Esporte, disse que fugiria de polêmica. É do jogo, mas não vou fazer de novo. Só que é mais forte que ele. 16 gols no ano, 6 nas últimas 6 partidas. Ele é um jogador ágil, um jogador canhoto, um jogador que dribla e um jogador que sabe construir. Ele é um jogador que chuta com muita precisão de qualquer lugar. Sem qualquer pudor ou porém com distância, o segundo gol começou com ele. Em mais um chute potente de fora da área, Fábio quis encaixar e espalmou mal. Andrés Gomes tentou, mas acabou travado. Nuno Moreira não desperdiçou. Vantagem aumentada. Aos 5 do segundo tempo, o Fluminense não teve forças. Falhou na tentativa de mudar o cenário. Gritos de olé, ouvidos antes mesmo dos 40 minutos. Maracanã com mais de 53 mil presentes, maioria vascaína, em festa. O Vasco chega a 3 vitórias seguidas no campeonato. Primeira vez que o time vence um clássico carioca desde a chegada do Fernando Diniz. De quebra, freia a perseguição do Fluminense ao G6 e começa a enxergar a zona de classificação da Libertadores. Eu acho que o Vasco era para ter posicionado mais acima na tabela, com certeza. Se a gente vai conseguir avançar mais, o tempo vai dizer. Mas o elenco, a gente tem um elenco muito bom. Na prévia da semifinal da Copa do Brasil, o Vasco dá uma prova de força. Ao Fluminense, lições e tempo para evoluir. Las copas ustedes lo conocen bien. Nas Copas é preciso saber jogar um confronto de 180 minutos. Aproveitar os momentos. Para a semifinal, a contundência será a chave. E isso é importante no futebol. Assunto para dezembro. Oi, boa noite. Teve gol do Ryan.
5 vitórias. Nos últimos 6 jogos, Vasco subiu então para o 8º lugar, sonhando com uma vaga na Libertadores, sim. Ainda são 7 pontos para o Bahia, está fechando o G6, mas dependendo de quem ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, esse G6 aí pode virar G7, pode virar G8. O próprio Vasco pode ganhar a Copa do Brasil, né? Então é um sonho muito real para o Vasco. Agora se liga, mais um detalhe, classificação do segundo turno. Onde está o Vasco, gente? O Vasco tem a 3ª melhor campanha, coladinho no Palmeiras e no Flamengo. Que evolução desse time do Vasco. Boa noite. Será que vai ter gol do Ryan? Alô, Darlan! Tamo junto, meu camarada. Boa noite. Tá tendo gol direto. São 6 jogos, 6 gols. É só bomba, é só comer, tá atropela, racha. Boa noite. Faz o ver, Pedro. Ontem ainda falei com ele, Belê. Falei, eu te amo. Eu vou sentar aqui pra... Vamos assistir ao show. Vai, aqui é a plateia. O que vocês querem que eu fale primeiro? Rapaz, é tanta coisa pra eu falar, cara. Tanta coisa pra eu falar. Primeiro, olha o seguinte. Ih, lá vem ele. Não pode, entendeu? Não olha pode, só, Venê. Antes de eu falar do jogo em si... Do jogo. Eu preciso falar sobre Felipe Coutinho. Aqui nesse programa, Venê, logo quando ele chegou, eu trouxe uma aspa muito forte, inclusive. Qual? Eu falei, pra mim, depois do Neymar, o Felipe Coutinho é o jogador com mais talento do futebol brasileiro nos últimos 15 anos. Da geração dele, tem o Neymar, que é de outra prateleira em relação a talento, e depois vem o Felipe Coutinho. Ninguém à frente dele. Ninguém. A torcida tricolor, inclusive, foi a que mais cortou essa minha fala. Pra debochar quando o Coutinho jogava mal, falar que eu não entendia nada de bola. Aí eu queria perguntar pra eles, ontem foi Rio Fashion Week? E por quê? Teve um desfile ontem no Maracanã. Foi um desfile que aconteceu. E o maior protagonista do desfile se chamou Felipe Coutinho. Porque pra você também que gosta de ver futebol olhando o aplicativo de celular, talvez você não tenha conseguido enxergar o que aconteceu ontem. Felipe Coutinho, ele desfilou no Maracanã. Foi uma atuação que a frase colocou o jogo no bolso, talvez não tenha sido tão literal quanto eu consegui ver lá de pertinho. Ele deu caneta, ele driblou, ele foi lá no Léo Jardim para buscar a bola, ele virou volante, ele virou meia, atacante, ele brigava com o time, ele fez absolutamente tudo. Se o Maracanã tivesse um livro de história, essa atuação tinha que estar lá. Cadê os lances do Coutinho? Da fama? Cadê os lances do Coutinho? Ele tá lá? Não, assim. Ainda não, né? O Coutinho tá na calçada lá com os pés lá? Não, ainda né? não. Cadê? A gente separou os lances do Coutinho, foi realmente uma noite mágica cara, do que Coutinho. Absurdo de jogo desse cara. Vai botar, ainda não tá na tela não. Mas olha só, ô Pedrosa, parecia ontem que o clima estava muito favorável pro Vasco, né? E os primeiros minutos, na verdade, foram muito soberanos do Fluminense. E aí, como qualquer grande clássico carioca, clássico regional, um lance perdido pode ser um lance fatal. Verdade. E aí o Léo Jardim contribui muito para esse placar. Quando ele pega aquela finalização do Cano, até ali o Fluminense mandava na partida e depois o placar explica um pouco. O que aconteceu, Lucas Pedrosa, no Maracanã ontem? A gente já está separando as imagens do Coutinho Perfeito. aqui. Falando do jogo em si, de fato. Eu acho que quando você olha para o Maracanã com o Vasco mandante, você vê 53 mil pessoas presentes, maioria esmagadora do Vasco da Gama. Então isso também fez esse clima que você falou. Tudo que a torcida do Vasco conseguiu fazer ontem no Maracanã lembrou os grandes dias da torcida do Vasco dentro desse estádio histórico, desse palco, que o Vasco também... Vamos botando até as imagens da torcida, Perfeito. Que a gente também tem essas imagens. Que o Vasco também pode chamar de sua casa, digamos assim. E aí, no primeiro momento, nos primeiros 15 minutos, o jogo foi do Fluminense. Eu acho que o Zubeldia conseguiu colocar uma pressão alta ali na saída de bola. O Zubeldia conseguiu fazer com que o time do Fluminense tivesse uma oportunidade justamente nessa pressão alta, em que o Barros perde a bola, dá até para discutir se foi falta ou não, mas naquele momento o Wagner Nascimento acabou optando por não dar falta, e aí depois o Cano sai cara a cara. E o Cano é um especialista, ele é um cara que ama fazer gol. O Léo Jardim faz uma defesa que é um milagre. Se não fosse o Léo Jardim naquele momento,
tudo o que o Vasco construiu dentro da partida não iria acontecer. O jogo seria outro. E ele conseguiu fazer um milagre naquela defesa queima-roupa, cara a cara com o Germancano. A partir dali, o Fernando Diniz começou a orientar a equipe. E ele já tinha pedido pro Rayan: Rayan, sai da posição de centroavante, porque naquele momento que você tá ali entre os zagueiros, ainda mais com o Thiago Silva da vida te marcando, você vai ficar sumido. E eu preciso que você participe da construção. Nessa, o Felipe Coutinho, o Barros, entre outros, já estavam conseguindo se adaptar um pouco mais no jogo. O Barros na posição de volante, o Tietê também ontem fez uma boa partida, inclusive, e aí o Vasco começou a entrar no jogo. Por quê? Porque o Coutinho desceu a linha, o Rayan começou a se deslocar e provocou o desencaixe na defesa do Fluminense. Paulo Henrique, na primeira descida que ele teve oportunidade, criou a chance do gol, justamente com o Nuno Moreira, numa mexida que o Diniz fez durante o jogo, que ele coloca o Andrés Gomes para a esquerda e desce o Nuno lá para a direita, mais um mérito do Fernando Diniz, e aí sai o gol com o Paulo Henrique tocando para o Rayan conseguindo com toda a qualidade dele. De fato, eu tô brincando aqui sobre comer e tudo mais, mas ele é um atropelo, é um moleque muito objetivo, é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Hoje a seleção do Campeonato Brasileiro tem que ter o Rayan, e ele consegue fazer um 1-0 para tranquilizar a atuação do Vasco naquele momento ali. O Fluminense até teve outras oportunidades, mas de forma muito mais esporádica. E aí começa o recital do Felipe Coutinho, da dupla de zaga do Vasco da Gama, o Carlos Cuesta e o Robert Renan, que fizeram uma partida impecável. E até uma informação: os 3 jogos que o Vasco venceu por 2-0 sem tomar gol foram com a dupla Robert Renan e Cuesta. Então isso mostra como a chegada do Barros e desses 2 jogadores tornou o Vasco um time muito mais consistente. No segundo tempo, gente, foi baile. O Fluminense praticamente não jogou. E a torcida do Vasco cantou olé por quase 2 minutos. A torcida do Vasco cansou de gritar olé. Inclusive, você olha para as substituições do Fernando Diniz, são todas substituições ofensivas. Ele coloca GB, Matheus França, Verrete, ele coloca todo mundo para frente e coloca o Cocão na vaga do Tietê, porque o Tietê cansou, por ter corrido muito, por ter feito também uma grande partida. Então assim, cara, olha, eu vou ser sincero pra você, o torcedor do Vasco tem todo o direito e na razão de estar animado, de estar empolgado, porque nos últimos 10 anos, vou botar aí nos últimos 10 anos, o Vasco nunca teve um time tão consistente e nunca teve um time que jogasse futebol. Não é só vencer, não é só pontuar, não é só você estar na parte de cima da tabela, o Vasco joga futebol, dá gosto de ver. O torcedor do Vasco que foi ao Maracanã ontem, ele viu um espetáculo de fato. Então isso é muito mérito do trabalho que a diretoria fez nessa segunda janela principalmente, muito mérito do trabalho do Fernando Diniz, que consegue potencializar cada atleta que ele treina, e muito mérito também desses jogadores, que conseguiram entender o que é o Vasco da Gama, a estrutura do que é o Vasco da Gama, e hoje o Vasco caminha devagarzinho numa trajetória que ainda precisa de muito tempo, de uma longa trajetória, de um longo caminho para voltar a ser o gigante que sempre foi. Mas o fato é, se o Vasco em vários anos não esteve nesse caminho, nesse ano o Vasco está nesse caminho, de voltar a ser o Vasco. E é isso que dá orgulho ao vascaíno. Isso aí, família vascaína, que baile foi esse do Vasco? Que amasso foi esse do Vasco para cima do Fluminense? O Fluminense não viu a cor da bola. Essa que é a verdade. Parabéns. Parabéns, Diniz. Você tá dando uma cara para essa equipe do Vasco. O que o Pedrosa falou. Eu não vejo uma equipe competitiva. O Vasco já tem 10 anos. Então, assim, parabéns. Parabéns. O que está fazendo o Diniz à frente do Vasco é algo espetacular. A equipe do Vasco vem performando cada vez mais. Jogadores entenderam, compraram a ideia do Diniz, e isso é muito importante. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo, de coração, de tudo isso que eu estou vendo, né? O Vasco, a performance da equipe vascaína, Rayan jogando muita bola, sendo especulado por grandes clubes europeus. Isso aí é mérito do trabalho do Diniz, que está sabendo extrair o melhor do garoto. Ele tinha um grande potencial, só que aí não estava lapidado. E o Diniz está lapidando essa grande joia, esse grande diamante, esse grande ouro, que é o Rayan. Rayan vem jogando muita bola ao lado do Coutinho, e também tem uma noite iluminada. Aquela caneta que ele deu ontem no Canóbio foi coisa de cinema. Espetáculo. Então, assim, parabéns mesmo de coração a equipe do Vasco. Essa que é a verdade. E falando sobre o mercado da bola, já avisando a próxima temporada, o Vasco vai fazer de tudo para contratar o Renan Lodge para a próxima temporada. Ou seja, mais um jogador
qualificado nesse time do Vasco. A tendência é que o Vasco, ó, tá subindo. Libertadores é logo ali. Ainda tem 10 jogos pela frente. Então, assim, uma coisa que era algo impossível para o torcedor vascaíno de ver o Vasco alcançar nessa temporada, está se tornando possível. Daqui a pouco o Vasco alcança uma pré-Libertadores. Daqui a pouco entra direto na fase de grupo da Libertadores. Então, assim, parabéns ao trabalho técnico Diniz. Essa aqui é a verdade. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver, né, o Renan Lodge com a camisa do Vasco. Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Inscreva no canal, deixa o like. O sentimento jamais, nunca pode parar. Fiquem com Deus e até a próxima!